Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 31. A gente está no Siman Kuf Ain 170, sobre as leis de como se comportar na hora da Seudá. Hoje a gente vai começar na Halacha 19, no livro, na página 70. Então, agora a gente está, Bezat Hashem, hoje, Halacha 19, 20 e 21. Então, fala Halacha 19. Na hora que a pessoa está comendo durante a Seudá, ele tem que tomar cuidado, ele não pode mastigar rápido demais, né? Mastigar, engolir rápido demais. Então faz com calma, com tranquilidade. Eu sei que hoje em dia é difícil falar isso, as pessoas estão sempre com pressa, sempre etc. Mas assim é o que está escrito na Halachá, sim, é o Derech Eretz, até porque ele falou. Então, e aí foi mesmo que ele está comendo com outras pessoas que são muito rápidas, são golosas, vão ali, pulam em cima da comida, ele tem que se comportar na dele. Ele falou, se tem uma carne que é dura demais, que é difícil de mastigar, ele não pode ficar puxando, fazendo, etc. Então ele falou, abre mão de comer essa carne, não vai nela, porque ele falou, é difícil, não dá para ele comer da maneira correta, vai ficar feio ele brigando com a carne ali, então abre mão de comer. Também ele fala para não lamber os dedos, né? não chupar os dedos para limpar. Hoje em dia tem guardanapo, tem coisa, dá para a pessoa se limpar tranquilamente, mas não lamber e chupar os dedos entre uma comida e outra. E também ele não deve demonstrar desejo demais pela comida. Pois traz mais uma coisa aqui. A pessoa, quando vai comer, ele não pode encher a boca demais. Que aí, se alguém vai perguntar alguma coisa, que ele consiga responder, ele ainda consiga falar, a boca não está cheia demais. Então, ele não enche a boca demais, coloca um pouco de comida na boca, mastiga, engole, coloca mais um pouco de comida na boca. E aí, quer dizer, ele não deve colocar e já pegar mais comida enquanto ele ainda não acabou de mastigar. Esperar, termina de mastigar, depois você pega mais comida, porque você nem engoliu ainda o que está na boca, você já está pegando mais comida, parece que a pessoa está faminta, é gulosa demais. E aí ele escreve também aqui para a pessoa interromper um pouco entre uma vez que ele engole e a outra, fazer pequenas pausas para não ir lá comer rápido demais. E outra coisa, quando todo mundo já terminou de comer, mesmo que ele ainda está com vontade de comer mais, ele não terminou de comer, o correto é ele já parar de comer. Ele falou, não comeu o suficiente, paciência, mas não é correto ele deixar todo mundo esperando e ele ser o único que está comendo. Todas essas halachot estão escritas assim, ali no Ben Ish Chai, Parashat Behar, quando ele está trazendo essas leis de Derech Eretz durante a Seudá. Agora, Halacha Chaf. Ele escreve que toda pessoa que não cumpre essas halachot, que é halachot, todas essas halachot que a gente está falando de como é a maneira correta de se comportar durante a Seudá. Então, ele falou, essa é considerada uma pessoa ou raftan, ou faminta, que ele é desesperado pela comida, ou gargaram, ou gulosa. E aí ele traz aqui também, que está escrito no Ben Ish Chai, que isso acaba conectando essa pessoa com Lo Alenu, Lo Alechem, Esav Arashá. E Esav, quando ele chegou do campo, ele estava cansado, ele foi lá e falou, Aliteni na minadom adom azeh. Me joga na minha boca dessa comida vermelha. Ele nem sabia o que era, lentilha, não lentilha, etc. Me dá dessa comida. Então, ele falou, quando eu me comporto dessa maneira faminta, eu acabo trazendo a tumá de Esav, do Sitra Achara, para dentro de mim. Então, e se a pessoa é uma pessoa que estuda a Torá e faz isso, além disso, isso acaba sendo Hilul Hashem. As pessoas olha como se comporta a pessoa que estuda a Torá. Ele estuda a Torá
etc., sabe, cumpre e tudo, e olha como ele está se comportando, uma pessoa gulosa, uma pessoa faminta. Então ele falou, faz parte de aprender a controlar os nossos desejos materiais. E por isso é sabido que nossos sábios dizem, Derech Eretz Kadma la Torá. A pessoa tem a importância de Derech Eretz. Derech Eretz não é só na hora de comer. Derech Eretz é importante em todas as midot, em todo o comportamento que a gente vai ter, etc. Mas agora que a gente estudou as halachot de Derech Eretz no momento da refeição, então é importante a pessoa se cuidar disso. Que isso que Hamim falaram, todos os livros de Mussar falam da importância que Derech Eretz vem antes até da Torá, então por isso muito importante a pessoa se cuidar de todos esses comportamentos que são chamados de Derech Eretz. E aí eu sei que a gente até falou sobre isso um pouquinho na introdução desse Siman. Muitos dos comportamentos que estão aqui são muito distantes do que o que a gente está acostumado a ver e etc. E às vezes a gente está muito longe. Mas como a gente falou na introdução, é bom a gente ouvir e entender qual é o comportamento ideal, até para a gente não precisa transformar da noite para o dia, mas devagarzinho. Tem coisas que é fácil, né? Não lamber os dedos, não mexer na comida com a mão, etc. Tem coisas que estão ali e que hoje em dia, comer com talheres, uma coisa que é mais difundido do que era um século atrás, 2 séculos atrás, etc. Mas é bom a gente escutar, aprender, entender, até para saber para que lado a gente precisa avançar. E de pouquinho em pouquinho, o princípio que a pessoa tem que não correr demais, controlar o seu desejo material, o seu desejo pela comida. É bom comer, precisa comer um pouco de coisas gostosas, etc. Mas controlar o seu desejo material, não pular na comida, manter um pouco como chama? Manter um pouco a minha situação, quer dizer, não me desprezar, não acabar me humilhando pela comida e pela coisa, etc. A gente não é um monte de famintos. Baruch Hashem, a gente vive numa geração onde tem muita fartura, que para a grande maioria das pessoas não falta comida, e ao contrário, a gente acaba tendo problema por causa de excesso. Então, aprender um pouco de se comportar e manter a minha dignidade, mesmo na hora de comer, são coisas que é importantes, e por mais que são coisas, às vezes, muito distantes do que o que a gente está acostumado, a gente precisa, devagarzinho, se aproximar do nível ideal. Mas então isso que ele está trazendo aqui, que quando a pessoa, esse é o exemplo, a gente falou, Esav, chegou ali, estou com muita fome, estou morto de fome, dá esse negócio vermelho, joga na minha boca, né? nem talheres, nem sentar, nem etc. Então, ele falou, devagarzinho, Bezat Hashem, a gente avançar para estar mais próximo e cada vez mais subir um nível atrás do outro, até justamente fazer e se comportar da maneira que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós. Bom, vamos seguir para Alachá 21. Alachá 21 fala, daqui a pouco a gente vai ver na nota aonde saiu isso da Gemara, mas quando alguém está de visita na casa de outra pessoa, ele deve obedecer o que mandam ele fazer os donos da casa, como a gente vai ver Bezat Hashem na nota. Como os Chachamim falam, Kol ma sheomar lecha balabait aseh. Tudo que o balabait manda você fazer, você deve fazer. E mesmo se é uma coisa que é um pouco parece um comportamento de um pouco de arrogância, etc., que normalmente a pessoa, por humildade, não faz. Ali que ele está na casa e mandaram ele fazer, ele deve obedecer. Assim, o Mishnah Brura traz, e também o Hidá, que mesmo assim ele deve fazer. E mesmo se é uma coisa que não é condizente com o kavod da pessoa, o correto é que ele perdoe o seu kavod e sim faça algo disso.
A não ser, e aí quer dizer, o Kaf HaChaim traz, se é uma coisa que já é desprezível para ele, que ele não está só abrindo mão de um pouquinho do kavod dele, e sim, ele está se desprezando por causa disso, aí ele não tem obrigação de obedecer e fazer o que mandaram ele fazer em casa. Agora a gente vai entrar na nota e ver um pouquinho mais sobre isso, mas é isso, quando a pessoa está de visita, ele deve obedecer às orientações que o anfitrião dele passa para ele. E a origem dessa, agora a gente vai para a nota, a origem dessa halakha é o que está escrito na Gemara em Masechet Pesachim. A Gemara fala, Kol ma sheomar lecha balabait aseh chutz mitzeh. Então, tudo que o balabait manda você fazer, você deve fazer, com a exceção de sair. E aí, sobre esse, com a exceção de sair, os Rishonim falam bastante sobre isso. Até que tem Rishonim que falam que está errado isso na Gemara, não é para ligros isso na Gemara. O que quer dizer chutz mitzeh? Ele falou, ele me manda embora, eu vou ficar na casa dele, a força dele, é estranho isso, então por isso alguns Rishonim falam que não é para ligros isso. O Bach, ele traz uma explicação, que o Bach fala que está se tratando de alguém que está de visita ali, ele é de um lugar estranho, de outra cidade, de outro país, etc. E aí ele fala assim, se o Balabait manda eu fazer alguma coisa, eu não tenho obrigação, fora da casa dele, eu não tenho obrigação de sair e ir lá e obedecer ele, falou, me compra, sei lá o quê. Aí eu falo assim, eu vou ter que comprar, eu não sei onde tem loja disso, eu não sei onde é o negócio. Eu estou ali meio perdido. Então fala o Bach, essa é a explicação chutz mitzeh. Quer dizer, se ele me manda fazer alguma coisa dentro da casa dele, eu preciso fazer. Se ele me mandou fazer alguma coisa fora da casa dele, eu não preciso fazer. O Drisha e o Matei Moshe, eles falam que pshutou, que quando o Balabait me manda sair da casa dele, eu não tenho obrigação de sair. Posso ficar na casa dele mesmo que até porque ele falou, se ele me expulsar e as pessoas ficarem sabendo que ele me expulsou, vão acabar falando mal dele, como eles expulsam visita assim. Então, para proteger ele, eu fico na casa dele. O Maharsha pergunta contra essa explicação. Ele fala, mas como assim? Chachamim vão mandar a pessoa ficar na casa do anfitrião, a força do anfitrião, quer dizer, ele está me expulsando, está me mandando sair. E Chachamim vão me mandar ficar. Ele falou, não faz muito sentido essa explicação do Prisha e do Matei Moshe. Então, por isso o Maharsha fala, não faz sentido. Quer dizer, ele veio, ele me expulsou, e mesmo assim eu falo, vou ficar aqui à força, porque é para o seu bem. Não, sei lá, não sei o que a visita fez para merecer ser expulsa, o Balabai também é um maluco e decidiu expulsar ele, mas fala o Maharsha, não faz muito sentido essa explicação do Prisha e do Drisha, do Prisha e do Matei Moshe. Drisha é o mesmo autor do Prisha, eu acabei me confundindo. O Maharsha aqui, né, a gente acabou de falar que ele discute com o Prisha, com o Matei Moshe, o Maharsha traz uma explicação alternativa bem interessante. Ele falou aqui que o chutz mitzeh não é que eu não obedeço o Balabait quando ele me manda sair. Mas ele falou assim, olha, tudo que o Balabait me manda fazer, eu preciso obedecer. Até ele me mandar sair. Porque na hora que ele me mandou sair, ele já não é mais meu anfitrião, agora eu não preciso mais obedecer ele. Se ele me mandou sair, eu preciso pegar minhas coisas e sair. Mas aí se ele, depois de me mandar sair, me pedir, olha, faz isso, faz aquilo, etc., aí não tenho obrigação de obedecer ele. Porque ele falou, a partir do momento em que ele me mandou sair, ele deixou de ser o balabait da casa onde eu estou. Então esse é o Maharsha. O Sfat Emet também traz uma explicação bem interessante. O Sfat Emet fala que essa é uma takaná que Chachamim fizeram por causa da história do Bar Kamsa. A gente passou Shabbat semana passada, e todo mundo conhece a história, o Bar Kamsa não foi convidado, entrou na festa e ele foi expulso, e aí acabou
dando no que deu. Então, por isso, Chachamim fizeram uma takaná. Toda vez que a pessoa está sendo expulsa de uma maneira que é humilhante para a pessoa que está sendo expulsa, ele não tem obrigação de cumprir isso. Para a gente não repetir a história de Bar Kamta. Então, por isso fala os Fatemet, é isso que é o Chutz Mitzeh que a Gemara falou assim, se o Balabait vai me expulsar de uma maneira que vai humilhar a visita, ele falou, depois da história do Bar Kamta, Chachamim vieram, fizeram uma takaná, pode ficar ali e se apesar dos protestos e apesar de que o dono da casa quer tirar você, por causa da história do Bar Kamta, fizeram uma takaná. O Gaon Mivilna em nome dele, trazem uma outra explicação, uma explicação alternativa. Ele fala que o Chutz Mitzeh aqui, não é que se ele me expulsa não é para eu sair. Ele falou, eu não posso chegar ao nível de ele ter que me expulsar. Se eu percebo que a minha visita está sendo um pouco desagradável, eu já tenho que me retirar antes que ele precise me expulsar. Então, eu preciso sair antes de ser expulso. Então, olha, tudo que ele me manda fazer eu faço, mas eu não posso deixar chegar no nível em que a minha presença incomoda a ponto de eu precisar ser expulso. E o Reshit Chochmah traz uma explicação também. E o Kaf HaChaim traz ele. Que ele fala, olha, aqui a gente não está falando nada de visita, nada de anfitrião. Ele falou, Balabait é a Kadosh Baruch Hu. Ele falou, olha, tudo que a Kadosh Baruch Hu manda a gente fazer, a gente faz. Menos sair. O que quer dizer menos sair? Ele falou, quando a pessoa acha que o que ele fez já não tem mais chuva, que o que ele fez não tem volta, como a história, Barai Hagigah traz de Elisha ben Avuya, o Acher, que ele ouviu com Ruach HaKodesh, que a voz que saía do Kodesh HaKodashim falava, olha, todo mundo volta em chuva, menos o Acher. O que Elisha ben Avuya fez, não tem volta, não tem para voltar em chuva. Fala o Reshit Chochmah. Tudo que a Kadosh Baruch Hu fala, obedece. Menos se ele te mandar embora. Se ele te fala, você não tem chuva, é mentira. Você está errado, então não precisa obedecer isso. Os portões da Teshuvah estão sempre, sempre abertos. Então, isso é a explicação do Reshit Chochmah sobre essa Gemara em Pesachim. Agora, seguindo um pouquinho aqui, o Magen Avraham traz que, normalmente por educação, quando o anfitrião oferece algum tipo de kavod para a visita, o correto é que a visita recuse, a não ser que o anfitrião insista um pouco mais, aí ele pode aceitar. Porém, escreve o Magen Avraham que se o anfitrião for uma pessoa muito importante, aí ele não precisa, não é kavod para ele recusar a primeira vez, pode aceitar de cara. Então essa é a opinião do Magen Avraham. O Marsha e o Birkei Yosef, o Hidá, você conforme esse Marsha, fala que, olha, não tem diferença importante ou não importante. O Balabait falou, te deu o kavod, aceita. Você não tem a obrigação de recusar nem da primeira vez, igual falou Magen Avraham, e nada. E o Mishnah Brura trouxe o Marsha sem trazer o Magen Avraham, que diz para a gente que parece que, como o Mishnah Brura quase sempre cita o Magen Avraham, parece aqui que ele discorda da opinião do Magen Avraham. O Kaf HaChaim trouxe ambas as opiniões, tanto do Magen Avraham como o do Marsha, mas o Mishnah Brura trouxe só o Marsha. O Big Day escreve que se a pessoa ofereceram para ele uma comida e etc., e a comida vai fazer mal, ou alguma coisa, é óbvio que ele pode recusar e falar, olha, não posso comer isso, tenho alergia, tenho não sei o que, etc. Então, ele Então, qualquer coisa que eu me abstenho de comer por motivos de saúde, motivos que vai me fazer mal, e etc., eu posso recusar. E aí, baseado nisso, o Kaf HaChaim escreve que se a pessoa evita por motivos ruchaniot, ele não quer viver de presente dos outros, etc., como está escrito em Chachamim. O Pasuk fala, Sonei matanot, que é a pessoa que odeia presentes vai viver. Então, por causa disso,
ele quer recusar, ele pode. Como a Gemara em Brachot traz que Shmuel recusava todos os presentes que davam para ele, etc. Então, se ele quer se comportar dessa maneira, então mesmo quando ele está de visita na casa de alguém, e aí a pessoa quer oferecer para ele algumas coisas, etc. e tudo, e por causa disso ele quer recusar, é permitido. Assim também, a Gemara em Masechet Sotah traz que se eu tenho alguém que é tzar ain, que ele é uma pessoa egoísta, por isso ele não quer dar. Quando ele não dá de todo o coração, então não é bom eu comer da comida dele, porque mesmo quando ele me deu, ele não deu do fundo do coração, ele não foi sincero, então é correto eu recusar. Então por isso, se eu suspeito que o meu anfitrião não está muito feliz com a minha presença, etc., ele me oferece alguma coisa, eu posso recusar. Talvez também tenho que acelerar para sair da casa dele, igual falou Gomer Vilna antes, mas enquanto eu estou lá e ele me oferece, se eu suspeito disso, eu posso recusar. Agora aqui na nota ele traz mais dois temas, então, que é e aí quer dizer, só antes de passar para o próximo tema, então, da mesma maneira também, se a pessoa sente que, sei lá, ele comeu demais, já está cheio, ou ele quer, consegue comer mais, mas ele não... Como a gente falou sobre todas as coisas de Derech na saudade, ele não parece guloso, etc. Então, por isso, ele pode recusar. Normalmente, ali, os anfitriões falam, olha, repete, pega mais um pouco, faz parte da educação. Eles oferecerem mais, mas a pessoa não precisa obedecer nessas circunstâncias. Pois, ele traz aqui na nota que o Hidá traz que isso não se aplica só ao dono da casa. Qualquer pessoa que faz parte da família do dono da casa e que quando fala alguma coisa, fala isso em nome do dono da casa, seja ele, seja a esposa, seja os filhos mais velhos, etc. Mas quando eu obedeço às instruções que as pessoas da família estão me dando, eu demonstro respeito ao dono da casa, então, por isso, isso é válido. E aí, o Ktsot HaShulchan, ele traz uma halachá interessante em relação a isso, que essa halachá se aplica, assim ele aprende do Reshit Chokhmah, essa halachá se aplica quando eu sou visita, ou para comer, ou para dormir. Quer dizer, se eu estou me hospedando na casa de alguém, que eu vou dormir lá, ou não vou dormir, mas pelo menos eu vou comer lá, então tem todas essas halachot. Mas se eu só fiz uma visita social, quer dizer, foi lá, vou sentar, conversar um pouquinho, etc. e tudo, não tem todas essas leis de Kol Ma Sheyomar Lecha Balabait Aseh Chutz Mitzeh. Então, tudo que eu tenho obrigação de obedecer, tudo que o dono da casa falar, assim, então, assim traz o Ktsot HaShulchan em nome do Reshit Chokhmah. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.